Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Versículos 42 em diante, o mesmo texto que lemos na semana passada. Atos 2, 42. Se você achou, diga amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Queridos, deixe sua Bíblia aberta, por favor, em Atos, capítulo 2, versículos 42 em diante. Eu vou pedir o seu silêncio agora, por favor. Nós já demos os avisos, e agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Nós falávamos na semana passada sobre igreja relevante. Falamos para os irmãos aqui o que é uma igreja relevante, o que significa ser uma igreja relevante. É bom lembrar que a palavra relevante vem de relevo, e o relevo é um destaque geográfico da natureza. É algo que se destaca na natureza. Eu não tenho aqui as palavras técnicas em geografia para lidar, mas o relevo é algo que se destaca. Portanto, a igreja relevante é aquela que se destaca pelo papel que ela cumpre na sua comunidade. A igreja não existe apenas para ser um ajuntamento de pessoas. A igreja existe para ser relevante. A igreja existe para ser relevante para a família, ser relevante para a sociedade de uma forma geral, em forma geral. Se a igreja não for relevante, se a igreja não cumprir o seu papel, se a igreja não marcar a vida das pessoas, então ela não pode ser chamada de igreja. Perceba que o versículo 47 do capítulo 2 de Atos diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então,
caiu na graça do povo. O povo passou a admirar a igreja. Quando você lê os versículos anteriores, principalmente a partir do versículo 42, que você vê a igreja como uma comunidade que se movimenta em favor do próximo, não deixando faltar nada para o próximo, aí você vai entender por que ela cai na graça do povo. Porque o povo percebe que a igreja não tem apenas um discurso. A pregação da igreja vai além do discurso, vai para a prática. É o que alguns teólogos chamam de teologia prática. Isto é todo aquele ensino da Escritura que se vivencia no nosso dia a dia. Então aquela igreja, ela se movimentava em favor do outro. Quem passava a fazer parte da igreja não ia ter problemas materialmente falando, porque a igreja cuidava do aspecto social daqueles que faziam parte dela. Por isso que a igreja caía na graça de todo o povo, porque o povo viu que aquela comunidade era uma comunidade que se importava com o próximo. Aleluia. E por que a igreja se importava com o próximo? Porque a máxima do evangelho diz respeito ao próximo. Qual é a máxima do evangelho? O amor. E o que é que a mensagem de amor do evangelho fala? O que é que a mensagem de amor do evangelho prega? É que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. É que eu devo não somente amar o meu próximo como a mim mesmo, mas eu devo orar por ele, inclusive por aqueles que são meus inimigos. Então a máxima do evangelho diz respeito ao outro. Jesus ensinou, por exemplo, se o seu irmão não tem uma túnica, dê uma túnica para o seu irmão. Não é isso que o evangelho diz? Se o seu irmão lhe convida a caminhar 1 milha, caminha 2 com ele. Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o código de ética do reino de Deus. E esse código de ética não somente traça um discurso com relação à nossa vida com Deus, como a nossa vida com o próximo. E esse código de ética é baseado no decálogo, isto é, nos 10 mandamentos. Eu já expliquei para os irmãos aqui que quando você abre a Bíblia em Êxodo capítulo de número 20 até o versículo de número 10, você vai ver Deus dando mandamentos a Moisés que dizem respeito à relação do homem com o próprio Deus. No versículo 11 em diante, Deus vai falar da relação do homem com o seu próximo. E o que é que diz a relação? O que é que dizem os mandamentos concernentes à relação do crente com o próximo? Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás a casa do próximo. E quando perguntaram a Jesus: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e há um texto que ele diz: e o outro semelhante a este é amar o próximo como a si mesmo. Então,
A máxima do Evangelho diz respeito à sua relação com Deus e à sua relação com o outro. Na terça-feira passada, eu falei para os irmãos aqui da nossa relação com Deus, como era que a igreja primava pela sua relação com Deus. E hoje eu quero falar sobre esta relação com o outro. Na semana passada eu mostrei a vocês no capítulo 2, 42, que dizia que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui tem dois elementos: na comunhão, ou melhor, três: doutrina, comunhão e orações. Era o que a igreja primava como elementos fundamentais na relação com Deus. E eu destaquei para os irmãos aqui a questão da oração. Eu mostrei para os irmãos que a igreja primitiva era uma igreja que colocava a oração como prioridade na sua relação com Deus. E o fato dela colocar a oração como prioridade na sua relação com Deus é que fazia com que ela se importasse com o outro. Se você me entende, diga amém. Então, primeira coisa que quero falar para você hoje, dentro dessa questão da relação da igreja com o próximo. Antes de falar, porém, nisso, eu quero que você venha comigo para o capítulo 5 de Atos. E eu quero destacar hoje, antes de falar sobre essa questão da relação com o outro, eu quero primeiro mostrar para a igreja que uma igreja relevante, ela tem problemas, mas ela resolve seus problemas, em primeiro lugar, internamente, e em segundo lugar, ela resolve na direção do Espírito Santo de Deus. Como eu disse na semana passada, a igreja primitiva ela não era perfeita, ela tinha problemas. O capítulo 5 mostra um problema. Se você ler comigo nos versículos 33 em diante, esses versículos eles reforçam o que está no capítulo 2, 42 em diante. Ele mostra que a igreja se movia em favor do outro. A igreja não deixava ninguém passar necessidades. Capítulo 4, 35 diz: e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Aí ela vai dar um exemplo. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Olha para mim, meu irmão. O escritor de Atos, que é nosso irmão Lucas, vai explicar como a igreja vivia e vai tomar um exemplo para a gente entender. Qual é o exemplo? O exemplo de Barnabé. Barnabé tinha uma propriedade, vendeu esta propriedade, trouxe todo o dinheiro e doou o dinheiro para a igreja. Esse dinheiro não era investido em construção de templos, esse dinheiro não era investido em aquisições de imóveis quaisquer, esse dinheiro não era investido em congressos, em festas, esse dinheiro era investido no bem-estar da comunidade, era repartido entre os irmãos menos favorecidos materialmente falando. E foi isso que Barnabé fez. Só que, no capítulo 5, versículo 1 em diante, venha comigo por favor, diz: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, a mesma coisa que Barnabé fez, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e
levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Aqui aparece um problema. Qual é o problema? Todo mundo que tinha suas propriedades e queriam doar para a igreja, vendia a sua propriedade e dava o valor para a igreja. Ananias também vendeu a sua propriedade. Só que Ananias quis fazer uma jogada com Deus. Eu vou dar à igreja metade ou parte, e vou dizer que esse foi todo o valor que eu vendi. E aqui está o problema. Perceba que Pedro diz para ele: a propriedade não era sua. Alguém colocou a faca no seu pescoço para você vender a propriedade? Se você desse o valor também que você vendeu, não era seu. Alguém exigiu alguma coisa de você? Por que você então vem trazer a Deus uma oferta, mas vem trazer com mentira? Ele vai dizer: não mentiste aos homens, mas a Deus. Porque a ideia de Ananias, o que Ananias pensava, era que estaria enganando os pastores, os líderes, a própria igreja. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Em primeiro lugar, uma igreja relevante, uma igreja abençoada, é uma igreja que resolve os seus problemas no âmbito dela mesmo. É uma igreja que não precisa levar ninguém para a justiça. É uma igreja que não precisa publicar no Facebook. É uma igreja que não precisa espalhar nos grupos de WhatsApp. É uma igreja que consegue resolver os seus problemas debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. É uma igreja que reconhece que Deus levantou no meio dela líderes, pastores, homens de Deus, que recebem de Deus sabedoria e autoridade para resolver os conflitos da igreja. Nós estamos vivendo numa época em que tudo a gente tem que publicar, tudo a gente tem que falar para os quatro cantos do mundo, tudo a gente tem que postar na internet, tudo a gente tem que levar para a justiça, tudo a gente tem que levantar na igreja numa reunião e publicar aquilo, espalhar aquilo para todo mundo. Outro dia fui procurado aqui por alguém que se levantou no meio da igreja e falou e confrontou o pastor. E quando ele veio conversar comigo, eu disse a ele: meu irmão, aqui no nosso setor nós temos homens de Deus, autoridades espirituais constituídas por Deus diante da igreja. Você não precisa publicar nada, porque você tem na sua igreja um homem de Deus que pode lhe orientar, que pode lhe ajudar. Vá até ele, converse com ele. Se ele não puder ajudar, venha a nós aqui, nós vamos lhe orientar, nós vamos lhe ajudar. Mas pare com essa mania de querer saber, de querer fazer com que todo mundo saiba o seu problema. E o que eu disse a ele, eu vou logo dizer para vocês aqui também. E eu disse a ele: eu não aceito que nenhum crente na igreja se levante para expor publicamente quem quer que seja, muito menos o seu líder.
Uma igreja sábia, uma igreja relevante, é uma igreja que é dirigida pelo Espírito Santo e é uma igreja que resolve os seus problemas no âmbito da igreja, respeitando o outro, respeitando o próximo. O que aconteceu com Ananias aqui foi que Ananias desprezou a autoridade de Deus que estava na igreja. Outro dia eu preguei para vocês aqui sobre resgatando a autoridade da igreja. E falei para vocês aqui que nós não devemos brincar com a igreja de Jesus. Nós não devemos brincar com as pessoas que Deus colocou à frente da obra para fazer a obra de Deus. Essa igreja tem o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Uma coisa que Ananias ignorou, Ananias não somente ignorou a autoridade estabelecida por Deus na igreja, mas Ananias ignorou que há um Deus que revela todas as coisas. Esse Deus comanda a igreja, esse Deus dirige a igreja, aleluia. E Pedro disse: você não mentiu aos homens, mas a Deus. Venha comigo, por favor, 1 Coríntios, um texto muito conhecido, capítulo número 6. Todo mundo conhece, mas às vezes é bom lembrar textos como este. Olha o que diz a palavra de Deus, capítulo 6, versículo 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Mas não somente isso. Além de ir a juízo contra os seus irmãos perante infiéis, fazem questão de publicar na internet. É o que mais temos visto ultimamente. Eu tenho visto pessoas daqui que já passaram por aqui, por esse púlpito, que já cantaram aqui, nesse tempo que eu estou aqui. Recentemente vi uma dessas pessoas que canta, que prega, desabafando um problema da sua igreja na sua página do Facebook. Deixa eu lhe lembrar 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Portai-vos de maneira que não deis escândalo a ninguém, nem aos judeus,
nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então uma igreja relevante é uma igreja que consegue resolver os seus problemas, é uma igreja que sabe que no meio dela Deus colocou homens para isso. Venha comigo para Atos capítulo de número 6, para você poder entender melhor também. Atos capítulo 6. O que acontece em Atos capítulo 6? Versículo 1 diz: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Olha para mim, meu irmão. Houve um problema. Qual é o problema? Qual foi o problema que aconteceu ali? Tinha na igreja as viúvas judias e as viúvas gregas. Na hora de beneficiar as viúvas, os gregos se acharam injustiçados. Disseram que não estava havendo justiça na hora de amparar as viúvas, porque priorizavam mais as viúvas judias. E trouxeram um problema para os apóstolos. Veja, trouxeram um problema para os apóstolos. Eles não disseram: vou sair desta comunidade, como a gente tem muito hoje. Vou sair da igreja porque ninguém tem amor, porque eu estou desempregado, ninguém nunca veio me visitar, ninguém nunca me trouxe. Não, tem um problema. Eles trouxeram o problema para a liderança. Agora, olhe a sabedoria da liderança. Nós temos um papel. Os líderes da igreja têm um papel. Qual é o papel dos líderes da igreja? É perseverar na oração e na palavra. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos escolher homens cheios. Como eram que tinham que ser esses homens? Cheios do Espírito Santo, de sabedoria, de boa reputação, para constituir sobre este importante negócio. Está no versículo de número 3. Se você me entende, diga amém. Então uma igreja relevante, uma igreja poderosa, uma igreja sábia, uma igreja avivada, é uma igreja que tem problema? Tem! Toda igreja tem problema, meu irmão. Me permita logo dizer algo para você aqui. Se você vai sair da igreja aqui de Rio Sena para ir para outra igreja, achando que lá é as mil maravilhas, vá! Agora você vai quebrar a cara. Por quê, pastor? Porque não tem igreja perfeita. Quando alguém diz que vem congregar aqui, é a primeira coisa que eu falo: meu irmão, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco, mas fique sabendo que essa igreja tem problemas. Essa igreja não é um paraíso. Não pense que é porque você chegou aqui, viu um culto mais alegre, um culto abençoado, uma mensagem boa, que você pense que isso aqui é todos os dias. Não, isso aqui tem problema também. Toda a igreja tem problema, mas o mais importante é entendermos que essa mesma igreja tem o Espírito de Deus que lhe dirige na resolução dos seus problemas. Aleluia, glória a Deus. A questão não é ter problema, a questão é saber resolver os seus problemas. Eu vou terminar convidando você para o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos.
Versículo 1 e 2. Olha que problemaço aqui. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Irmão, olha para mim, olha que problema. Se vocês não se circuncidarem, vocês não podem ser salvos. Não adiantou aceitar Jesus, não adianta crer que vai para o céu, nada disso. Se você não se circuncidar, você não pode se salvar. Agora, olha o versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Vamos aqui destacar a expressão não pequena discussão e contenda. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que no original grego aqui, a palavra contenda sugere que houve alteração. Claro, contenda, a alteração dos ânimos, vontade de bater, briga. Sabe o que eu fico assim, observando, irmãos? É que hoje na igreja, quando tem qualquer confusão, hoje na igreja, quando a igreja se junta para resolver uma questão que surge confusão, aí os sensíveis, deixa eu ir embora, viu? Deixa eu ir embora porque o sangue de Jesus tem poder. Deixa eu ir embora porque essa igreja aqui só o sangue de Jesus. Meu irmão, é na discussão que se resolve os problemas. Ou você acha que todo mundo aqui pensa igual? Irmãos, eu amo a Assembleia de Deus no Rio Sena, porque lá todo mundo pensa igual. Não. Hein? Aqui houve não pequena discussão e contenda. Brigaram, gritaram, falaram alto, ameaçaram, até que Paulo e Barnabé disseram: vamos para quem pode nos orientar. Quem eram? Quem eram? Os apóstolos aonde? Em Jerusalém. Eles estavam em Antioquia. Os apóstolos em Jerusalém. Olha só a sensatez de Paulo e Barnabé. Já que a gente não conseguiu resolver aqui, e olhe que quem estava no meio foi Paulo. Paulo era doutor na Escritura. Eles não se convenceram com os argumentos de Paulo. Paulo então levou o assunto para as lideranças maiores. Agora, olha o que é maravilhoso. Venha comigo para o versículo de número 1. Olha, eles fazem uma discussão aqui, Paulo fala, Tiago também fala. Versículo 22 em diante. Veja comigo aqui. Diz assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja. Olha só, irmãos, o que é uma igreja relevante, o que é uma igreja sábia, uma igreja inteligente. Os apóstolos e toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Depois que tiveram uma discussão, que chegaram a uma solução, agora elegeram alguns irmãos, e não foram os apóstolos não, toda a igreja entrou em consenso. Olha para mim, meu irmão.
queria que você pudesse perceber a profundidade disso aqui. Uma igreja que discute, que debate, mas tem maturidade para chegar a um consenso, para resolver os seus problemas. E qual foi o final? Olha o versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Agora perceba, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Irmão, eu quero que você entenda isso. Abra a sua mente para entender isso. Como é que pode, pastor, no meio de um debate acirrado, de uma discussão, de uma contenda, o Espírito Santo trabalhar? Você pode me explicar? Eu vou lhe explicar. Porque existe uma coisa chamada debate no campo das ideias. O que é um debate ou uma discussão no campo das ideias? É quando você combate o outro, você refuta o outro, você não concorda com o outro, mas isso não envolve questões pessoais, é só questão de ideias, é um debate de ideias, não tem nada a ver com a pessoa que está contrariando aquilo que você pensa. É diferente de uma contenda. Então, lá em Jerusalém, lá em Antioquia, teve contenda. A coisa ficou feia. O pessoal chutou o pau da barraca. Mas quando foi para o âmbito de Jerusalém, ouviu-se cada um por sua vez. Vamos ver lá, aqui só para você entender. Versículo 6 do capítulo 15. Diz: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, continuou a contenda, o debate. Levantou-se Pedro e disse-lhes: varões, irmãos, pronto. Fez um discurso. Agora venha comigo para o versículo 12. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Aí no versículo 14, Simão Pedro volta a falar novamente com a igreja. Então, o problema foi levado para Jerusalém, mas chegando em Jerusalém, depois de briga, depois de contenda, depois de debates, começaram cada um a ouvir o outro, e assim o Espírito de Deus deu a direção para a igreja, e o problema da igreja foi solucionado. Aleluia. Então, uma igreja relevante é uma igreja que tem problemas, mas é uma igreja que resolve os seus problemas. É uma igreja que tem o Espírito Santo de Deus. É uma igreja que guia, é uma igreja que é guiada, melhor dizendo, pelo Espírito Santo do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão. Que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão.